Vamos embora, meus queridos mitos da quarentena. Segundo ano do Colégio Rosa de Saron. Vamos continuar com o nosso estudo sobre física térmica, o terceiro vídeo da série. O segundo episódio falando sobre dilatação de líquidos e sólidos. E hoje nós vamos falar sobre um líquido em especial. Mas antes de falar dele, eu quero que tu vá lá, te inscreva no canal TV Rosa de Saron, Professor Fábio Costa, liga as notificações e receba os vídeos que nós estamos sempre postando. Não paramos, continuamos. E, se puder, fique em casa e fique estudando, beleza? Então, vou falar aí sobre a dilatação da água. A água ela apresenta um comportamento diferente dos outros materiais. Enquanto os outros materiais aumentam de tamanho quando aumentam de temperatura, existe uma pequena faixa de temperatura em que a água, ao ser aquecida, ao invés de aumentar o tamanho, ela diminui. E quando resfria, ao invés de diminuir, aumenta de tamanho. Eu acho que vocês já devem ter visto a seguinte situação, de você colocar uma garrafa com água dentro da geladeira e a garrafa estourar. Por quê? Como a água deveria contrair estando sólida, ela não contrai, ela está aumentando o seu tamanho. E aí o vidro, ele sim, ele está contraindo, porque ele está seguindo o padrão dos outros materiais. Como a água é anômala, ela vai aumentar o seu tamanho e vai romper o vidro. Mas aí, por que isso acontece? Acompanhe aqui do lado comigo. Então, veja só. Você tem aí a molécula da água. Então, deixa eu colocar aqui, acompanhando para vocês. Então, aqui, você tem um oxigênio e dois hidrogênios. A água líquida, que é abundante no nosso planeta, é constituída por átomos de hidrogênio e oxigênio, H2O. A água líquida tem uma estrutura parcialmente ordenada, na qual as pontes de hidrogênio estão constantemente sendo formadas e rompidas, isso no estado líquido. Só que no estado sólido a coisa é diferente. Entretanto, a água no estado sólido, o gelo, as suas pontes, as suas moléculas se reestruturam e formam pontes de hidrogênio. Então, no momento que elas estão formando, estruturando, ela está aumentando de tamanho. Tudo bem? Isso está acontecendo no sólido. Já no líquido, não. Elas são rompidas sempre. E aí isso faz com que acaba tendo volume menor. Quando a água ela atinge as altas temperaturas, ela se comporta assim, ela se junta. Então, você tem água líquida. Tudo bem? Por quê? Porque as pontes de hidrogênio foram rompidas, então tem um espaço menor aí. E aí, já no estado sólido, essas pontes elas estão sendo formadas, ou seja, eu preciso distanciar um pouco mais, porque tem mais pontes de hidrogênio, mais ligações entre hidrogênios. Já no líquido são os oxigênios que são mais próximos. Então, olha, o efeito dessa ponte, dessas pontes é aumentar o espaçamento entre as moléculas que tornam o gelo mais denso do que a água. Por isso o gelo afunda na água. Então veja, isso aqui é o estado líquido, isso aqui é o estado sólido, o gelo. Tem alguma coisa estranha, diferente. O gelo... Não, gente, é o contrário. Então o gelo ele flutua na água, ele não afunda na água. O gelo é menos denso que a água e não mais denso. Então por esse motivo, isso a gente vai ver com maior profundidade em hidrostática. E por esse motivo, uma dada massa de gelo tem um maior volume do que a mesma massa de água. Então, nós percebemos de novo que quando tu coloca uma garrafa dentro da geladeira, essa garrafa aumenta de tamanho se ela tiver com água. Uma garrafa PET, por exemplo, você coloca, ela não enche até a boca, mas quando você olhar e ela estiver congelada, ela está enchendo até a boca e ainda apertando mais. Tudo bem? Por quê? Por causa desse comportamento anômalo que a água possui. Só que esse comportamento ele tem suas vantagens. A água ela atinge o seu menor volume, sua maior densidade a 4 graus Celsius. Tudo bem? Então, a temperatura de zero ela passa do estado líquido do sólido para o líquido, ou do líquido para o sólido. E quando ela está aquecendo, ela diminui, vem diminuindo gradativamente seu volume. Por causa do rompimento das pontes de hidrogênio. Então, ela estava se formando como sólido, aí ele mudou para o líquido, aí começa a romper as suas pontes de hidrogênio até 4 graus Celsius. Depois ela começa a formar de novo, depois de 4 graus.
No entanto, no aquecimento de 0 a 4 graus Celsius, o rompimento das pontes de hidrogênio ainda prevalece sobre afastamento das moléculas devido ao aumento dessa temperatura. Nessa faixa de temperatura, o aquecimento da água ainda provoca diminuição do seu volume, ou seja, quando ele chega a 0 grau, é o menor volume que eu posso atingir da água. O volume da água só aumenta a partir de 4 graus Celsius, quando o afastamento das moléculas pelo aumento da temperatura é intensificado. Então, quando você tem a água aumentando de tamanho, às vezes não é pelo distanciamento intermolecular, mas sim por causa dessas pontes de hidrogênio aí que fazem esse distanciamento na fase sólida. Na líquida não, na líquida e gasosa eu tenho comportamento normal térmico. Como consequência da variação do volume da água, verifica-se que a densidade que atinge o maior valor é em 4 graus Celsius. Como eu te falei que isso era bom. Quando você tem, por causa desse tipo de dilatação, a vida marinha ela se mantém. Normalmente, no verão, você tem, quanto mais próximo da superfície, mais quente é a água. Só que quando congela a parte de cima e você tem essas mudanças de densidade, o mais denso fica embaixo, tudo bem? Então, o que vai acontecer? A água a 4 graus Celsius, ela fica embaixo. E lá embaixo vão estar os peixes. Essa água ela tende a descer, por quê? Porque ela tem uma densidade maior e ela não fica lá em cima. Lá em cima vai ficar o quê? 0 graus Celsius. Por quê? Porque ela é menos densa. Aí o gelo vai ficar sobre a água. Tudo bem? Lá embaixo vai ter água líquida, peixes e tudo mais vão estar sobrevivendo a invernos rigorosos. Tá, beleza? Então, isso por quê? Porque a água não se comporta de forma normal. Tá certo? Então, olha, como eu te prometi, esse vídeo foi super curto, mas não esquece, fique em casa, fique estudando. Esse foi o último do capítulo do módulo 10. Vamos passar para o módulo 11, que é o meio do módulo do T1, ok? Aliás, é o último módulo do T1. O módulo... Falamos... Não. É o segundo módulo do T1. Ainda vamos continuar aí, nessa sequência de vídeos, tá beleza? Então... Por hoje é fim de papo.